A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte tema: movimentos na Terra. Vamos ouvi-lo? Nas análises até o momento feitas, em que sabemos que o mundo, o planeta Terra e os demais planetas e satélites que perfazem o nosso sistema solar foram feitos a partir da matéria cósmica universal, e que no transcurso evolutivo de formação da Terra aconteceram e prossegue ainda acontecendo, só que agora não é tão frequente quanto no passado, as movimentações telúricas de forças incomensuráveis que provocaram as erupções vulcânicas, onde, por exemplo, poderemos mencionar a destruição da cidade no passado de Sodoma e Gomorra, onde a cidade de Pompeia teve a sua destruição viabilizada pela erupção vulcânica do planeta, do vulcão chamado Vesúvio. Agora já sabemos também, prosseguindo, que existe a crista do Oceano Atlântico, uma crista média no Oceano Atlântico que nada mais é do que a erupção das massas terrestres na profundidade do mar chamado Oceano Atlântico, e que está provocando o afastamento, segundo Alfred Wegener, numa velocidade de 2 centímetros por ano do continente africano em relação ao continente americano. Então a gente sabe que transformações aconteceram na Terra. Inclusive, sabemos que os dinossauros desapareceram completamente devido a um grande meteoro que atingiu a Terra e que provocou movimentações terríveis e a formação de uma energia incomensurável que supera a energia produzida por milhares de bombas atômicas. Então é preciso que entendamos, a Terra está nestas movimentações, passando por transformações gradativas. Mas também sabemos, graças aos grandes pensadores do passado, como por exemplo o Tales de Mileto, Pitágoras, Hiparco e outros grandes pensadores que dedicaram-se ao estudo dos fenômenos relacionados com a Terra e as suas movimentações, e que geram, por exemplo, o dia e a noite, que dão origem ao ano lunar, por exemplo, ou melhor, ao mês lunar, nas movimentações que a Lua sofre em torno da Terra e nos resultados que esta aproximação na sua órbita, a Lua provoca, por exemplo, a elevação dos mares, a maré enchente, que é um fato plenamente conhecido, e que também sabemos que existe o ano que vem a ser a translação da Terra em torno do Sol durante 65 dias, quero dizer. Então sabemos muita coisa, que é claro aqui não devem ser mencionadas porque tomariam muito tempo. Mas o importante é que tenhamos a noção destes fatos, porque eles fazem parte
desta morada da casa do Pai, onde nós, personalidades almas, ganhamos a oportunidade de ter um corpo de carne e, utilizando este corpo carnal, exercitarmos e construirmos a nossa trajetória evolutiva, inclusive viabilizarmos pelo nosso próprio esforço e trabalho, dentro de bases até experimentais, o desenvolvimento da nossa inteligência. Então, paulatinamente, é preciso que entendamos que estes fatos aqui expostos fazem parte da gênese, as predições e os milagres, mas tem um outro movimento do qual raramente as pessoas tomam conhecimento, que vem a ser o equinócio, que é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério a outro, se encontra perpendicular ao Equador. Equador é aquela linha que delimita a parte mais dilatada da Terra, que corresponde a 40 mil quilômetros, o que acontece 2 vezes por ano, ou seja, a incidência do Sol formando uma perpendicular, quer dizer, um ângulo reto. Acontece em 21 de março, quando o Sol passa no hemisfério boreal, e também em 22 de setembro, quando acontece a volta ao hemisfério austral, ou seja, a Terra ainda tem esse movimento de obliquidade. Mas em consequência dessa gradual mudança de obliquidade do eixo, o que acarreta uma mudança na obliquidade do Equador sobre a eclíptica, que é o eixo imaginário de polo a polo. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.